Vivendo na visão do Todo-Poderoso, amém? Então o Senhor nos deu essa palavra através da vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Deus está nos trazendo uma visão, Deus está nos trazendo uma direção, e nós não podemos ser negligentes com relação a isso, amém? Porque se nós não ouvirmos o que Deus fala, nós vamos ouvir a quem? Não é? Se Deus, o Senhor Pedro disse uma vez para Jesus: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não é? Se o Senhor está nos trazendo a sua palavra, e se nós não atentarmos a isso, para onde que nós vamos? Onde nós vamos buscar socorro, estabilidade para as nossas vidas, amém? E o subtítulo dessa mensagem é: a importância da revelação da palavra profética, amém? A bispa já disse muitas vezes aqui do altar, não é, que todas as vezes que a palavra é exposta, não é, é Deus nos falando em profecia, é uma revelação da palavra, não é? E nós vimos a igreja, não é? Muitos de nós vimos as segundas, as quintas, aos domingos, não é? E nós estamos na mensagem número 3.271, não é? Eu já ouvi mais de 3.000 mensagens, não é? Porque eu estou aqui desde o começo da igreja. Uma outra vez eu tive de férias, tal, mas eu já ouvi mais de 3.000 mensagens da palavra. O quanto você tem parado para pensar, para meditar? Porque se nós não guardarmos a palavra no nosso coração, tudo é vão, não é? A gente vem aqui, vem para marcar ponto, porque está acostumado, porque hoje é dia de culto. Não, nós vimos aqui para ouvir a voz de Deus, para guardar a palavra de Deus no nosso coração, para meditar na palavra de dia e de noite. É isso que vai fazer com que os nossos caminhos sejam aplainados, vai endireitar as nossas veredas, para que nós possamos passar nesta vida aqui sem sofrimento. A palavra de Deus diz assim, que a palavra em vós implantada é poderosa para salvar as vossas almas, não é? O nosso espírito já está salvo, não é? Nós já somos do Senhor, o Senhor é um com o nosso espírito, mas a nossa alma, a nossa vida aqui, a nossa alma que muitas vezes sofre com agruras, com notícias ruins, com situações difíceis, não é? A Bíblia diz que essa palavra, quando ela é implantada em nós, ela é poderosa, ela tem o poder para salvar as nossas almas, não é? E estar implantado, você vê uma pessoa que tem um membro implantado, aquele membro passa a fazer parte da pessoa, não é? É isso que o Senhor quer, que a palavra dele faça parte das nossas vidas, amém? Nosso versículo base está em Números, capítulo 24, versículo 16. O profeta Balaão recebe a palavra de Deus, depois de andar cocheando de um lado para o outro, não é? Balaão havia sido contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e o Senhor o fez cair em si. E Balaão diz assim: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos, amém? Você, cada vez que você vem à casa de Deus, você ouve os ditos de Deus, você ouve a palavra de Deus, amém? E eu sei que o Senhor tem se manifestado a você, para que você tenha a ciência, para que você tenha o conhecimento de Deus, para que você tenha o saber de Deus, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor, não é? A sabedoria é o princípio do temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio do saber, não é? Se nós tememos a Deus, se nós reverenciamos a Deus, se nós entendemos quem é Deus na nossa vida, a Bíblia diz que isso é o começo da sabedoria, é o começo do entendimento. Então, para que você possa começar a entender as coisas na sua vida, você precisa temer ao Senhor, amém? E a Bíblia diz assim: daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Deus quer nos mostrar a sua visão, aquilo que ele enxerga, na verdade aquilo que ele tem preparado, não aquilo que ele enxerga, porque Deus não fica enxergando o que vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor determinou todas as coisas e que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. E o Senhor quer nos mostrar isso nas nossas vidas, para que esses propósitos possam se cumprir nas nossas vidas da melhor forma possível, porque nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado, e Deus cumpre o propósito por bem ou não tão bem, não é? Me lembrei agora de Sansão, não é? Foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel, para libertar Israel das mãos dos filisteus, não é? Deus deu a ele uma capacidade, uma força tremenda, não é? E Sansão
Deus é bom, mas a vida é bela, quanta moça bonita, quanta coisa boa, o carnaval, Sapucaí, quando falou o bispo feio aqui e tal, não é? E aí Sansão foi, se engraçou, achou que podia viver a sua vida, não é? E daquele que era o libertador do povo de Israel, não é? Ele perdeu a sua força, foi levado como escravo, furaram-lhe os olhos, não é? Ele tomou o lugar dos bois numa moenda, ele ficava ali moendo, né? Girando a pedra, a mó ali para moer o trigo, não é? E a Bíblia diz que depois de muito tempo que Sansão tinha sido humilhado, cabelo cortado, o cabelo dele voltou a crescer e a força voltou a ele, não é? E a Bíblia diz assim que ele estava lá numa arena onde haviam milhares de filisteus, e ele conhecia bem aquele local, e havia um menino que o guiava, porque ele estava cego, haviam vazado os 2 olhos dele, e ele perguntou para o menino: onde é que eu estou? Estou perto de tal e tal lugar, porque ele conhecia quais eram as colunas que davam sustentáculo para todo aquele estádio. E a Bíblia diz que a força voltou a Sansão, e ele empurrou todas aquelas colunas, e diz a palavra, não é? Que ele foi levantado para destruir os filisteus, destruir os inimigos do povo de Deus. E a Bíblia diz que no dia da morte dele, com a morte dele, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele. Mas como se cumpriram? Não é? Com tristeza, com vergonha, com humilhação. Amém? Que nós possamos estar atentos à visão de Deus, os propósitos de Deus, para que nós possamos cumpri-los da melhor forma possível. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, Deus bendito, Deus maravilhoso, obrigado, porque nós somos teus filhos, Pai. O apóstolo Paulo diz: agora somos filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, porque não fizemos nada para merecer, não podíamos fazer nada para merecer, porque a tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos a ti, mas o Senhor que nos escolheu, não é? E nos designou para que nós fôssemos, dessemos frutos, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor mostrou que o Senhor é o Deus soberano, o Senhor tem se mostrado, Pai, que o Senhor não age de acordo com o ser humano, de acordo com orações fervorosas. A tua palavra diz que o Senhor faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por esse entendimento que nós temos, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai. Eu sei que o Senhor é o maior interessado, Pai, na tua igreja, na vida do teu povo, na vida dos teus filhos, Pai, para que nós nessa noite, Pai, possamos não apenas ouvir mais uma palavra, mais um sermão, mais uma pregação, sei lá o que, Senhor, mas que nosso coração, Pai, se abra, Pai, que nós possamos nos derramar diante de Ti, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza, Pai. Que seja assim na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, que eles possam se abrir, não para me ouvir, porque eu sei que eu não sou nada, Pai, eu sou Teu filho. Se eu sou alguma coisa, eu sou o que sou pela Tua graça, Pai, mas que o Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida, que toda minha parte humana, minha carnalidade, Jesus, que tudo aquilo que eu pense em fazer, Pai, que caia por terra, Pai. Como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Pai. Que seja assim, Pai, não só agora, neste momento aqui que eu estou trazendo a Tua palavra, mas na vida de todos nós, Pai, em todo o tempo, Pai. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e recebemos a Tua palavra com alegria, Pai, te dando graça, Senhor Deus, porque o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer na nossa prosperidade, na nossa alegria, Jesus, no nosso bom desempenho aqui nesta vida que o Senhor proporciona a nós, Pai. É no Teu santo nome que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus, Tiago. Aleluia. Amados do Senhor, você é um sacerdote real, amém? Quero te lembrar que você é um povo, não qualquer povo, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? Você está nas mãos do Senhor e ninguém pode nos arrebatar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso, amém? E nós estamos nas mãos do Senhor, estamos seguros, amém? Nessa noite, não é? Eu, juntamente com vocês, nós precisamos compreender muito bem essa questão da palavra profética, sobre a qual nós estamos estudando, não é? Para que nós precisamos compreender bem? Para aquilo que a palavra nos ensina, para que nenhum de nós se deixe enredar por vãs sutilezas, por sofismas, por doutrinas de homens, por ensinos de demônios, não é? Não sei se você já leu na palavra, mas a Bíblia diz que existem, né, além de doutrinas de homens, além de sofismas, de coisas que parecem verdade, mas na verdade não são mentiras travestidas de verdade. A Bíblia diz que existem até ensino de demônio, não é? E isso para quem o Senhor está falando? Para o seu povo, para a sua igreja. Deus não está falando para as pessoas lá de fora, não é? Se tem alguém lá de fora que é ovelha do Senhor, o Senhor vai tratar de buscá-la. Nenhuma ovelha se perderá, diz a palavra, amém? Mas nós precisamos entender, não é, essa palavra profética que o Senhor tem trazido às nossas vidas, a visão do Todo-Poderoso, para que a gente não se deixe enganar por vãs filosofias, por vãs sutilezas, né? Aí você fala assim: ah, mas bispo, pô, eu já sei, estou aqui na igreja há um tempão, tal. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Vou contar e não vou falar, né? Vou contar o santo, mas não vou contar o milagre, né? Estava na internet, né? E a internet é uma coisa, não é, que pode ser usada de forma boa. E eu vi lá um vídeo de um cidadão, não é, falando sobre dom de línguas, criticando, falando que isso era uma coisa humana, que não era de Deus, tal. E aí, o que eu vi? Gente, crente, concordando, curtindo isso. E eu conheço muita gente crente. A gente crente está aqui. Eu já até conversei com o bispo, falei com a bispa sugeriu até que eu reunisse as pessoas para dar uma aula. Eu vou sugerir para a bispa que ao invés de uma aula, eu chame essas pessoas, não é, uma a uma, para conversar, porque não é possível, não é? A palavra de Deus é clara, não é? Quem comigo não ajunta e espalha, quem não é por mim é contra mim. A Bíblia diz: se alguém vier ter convosco e não trouxer essa doutrina, não o recebais em casa. Então nós precisamos ter cuidado. Por isso que eu estou falando aqui agora que nós precisamos entender essa questão da revelação da palavra profética, para que a gente não se deixe levar. Porque a palavra é verídica, a palavra é verdadeira. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, ouve coisa que não deve, fala coisa que não deve, né? A Bíblia diz assim: quer ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? Refreie a sua boca do mal, refreie a sua língua do mal. Ah, mas eu não falei nada. Não, você ditou, escreveu a mesma coisa que você tivesse falado, né? Hoje a pessoa curte, tecla, fala, né? Tá lançando, tá plantando errado. E a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então para que plantar coisa errada, não é? E o que acontece, não é, nesse cuidado que nós temos que ter com a questão da palavra profética, é que a gente vê a igreja, não é? E a gente precisa tomar cuidado com a nossa carne. Porque a nossa carne, a amizade do mundo, que a nossa carne puxa para o mundo, a Bíblia diz que é inimizade contra Deus. Então, todas as vezes que a gente deixa a nossa carne nos dominar, né, tirar o pensamento: ah, mas esse bispo falando dessas coisas aí, você já está dando lugar para a sua carne. Ah, mas bispo, mas isso não é comigo, tal, né? Nós precisamos levar cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, para que a gente não sofra depois. Volto a repetir: plantou, colheu, não é? Então vamos plantar certo, vamos deixar de plantar errado, no mínimo, né? Deixe de plantar errado, amém? E falando sobre isso, né, no último culto que nós tivemos no domingo, não é? Nós tivemos uma mensagem, praticamente um pequeno estudo, e eu tinha até anotado aqui, aí eu acho que eu não salvei o nome da mensagem do último. Não tenho internet aqui, que falava sobre a profecia. A profecia na visão bíblica. Obrigado, bispo Jaque. Eu coloquei aqui uma anotação à parte aqui, mas não está aqui.
Então é a profecia na visão bíblica, não é? E aí, eu não sei quantos estiveram aqui no domingo, mas assim, a bispa falou a respeito da profecia, da função da profecia, da legitimidade da profecia, dos critérios bíblicos para você ver se uma profecia vem de Deus ou não, para você julgar a profecia, não o profeta, não é? A bispa falou sobre as qualificações de um profeta. E a bispa falou também no culto sobre o dom de línguas e a interpretação, não é? E aí eu vejo essa semana, o pessoal vai lá e assim, é um cara que quer denegrir a igreja, não é? com um vídeo muito bem feito, tecnicamente, não é? E facilmente pega os incautos, não é? E pessoas que também se acham, não é? Entendidas, não é? E não conhece nada da palavra, porque o cara citou 3 versículos, não é? E a gente sempre fala aqui, cuidado para não pegar um texto fora do contexto, e aí você arruma um pretexto para falar sobre qualquer coisa. E foi exatamente isso que esse sujeito fez. Ele pega 2, 3 versículos de Coríntios lá e esquece os outros, não é? Então, nós precisamos estar atentos à palavra que vem do altar, porque o Senhor já nos trouxe uma mensagem maravilhosa no domingo, falando sobre tudo isso daqui. E aí chega na semana, parece que você não ouviu nada, e aí a primeira coisa que aparece, as pessoas vão indo atrás, não é? De coisas o que a palavra de Deus fala, né? Que são sofismas, são vãs filosofias, ensinos de demônios, e a Bíblia afirma que essas coisas são heresias destruidoras, não é? Às vezes uma coisa, mas o bispo está pegando pelo em ovo, não é? Mas é uma brechinha que se dá para que você comece a abrir alguma coisa para aquilo que não vem de Deus, amém? E a verdade é que uma igreja, não é, sem profecia, ela acaba por se corromper. Em Provérbios 29:18, a palavra diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando não tem profecia, quando não tem a palavra revelada de Deus, quando Deus não se manifesta, não é? E eu vou contar rapidamente, isso eu fazia, não é? Antes de conhecer a graça de Deus. Eu dirigi uma igreja, e o que eu fazia na igreja? Eu contava a historinha da mulher do fluxo de sangue, eu contava a historinha do rei Davi, eu contava a historinha dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Eu sabia contar um monte de historinha, irmãos, bíblicas, não é? Mas eu não tinha a revelação da palavra da graça de Deus, amém? E a Bíblia diz que quando não há essa revelação, quando não tem a visão do Altíssimo, o povo se corrompe, o povo se estraga, o povo se perde, amém? E a Bíblia diz assim: mas aquele que guarda a lei, que guarda os preceitos do Senhor, esse será feliz. Por isso que eu estou falando aqui, você vem ao culto, preste atenção. Senão não vem, fica em casa, vai dormir, né? Vai descansar, sei lá, né? Mas se você vem à casa de Deus, aproveite ao máximo, amém? Abrindo o seu coração, amém? E eu escrevi uma coisa aqui, que uma igreja, mesmo com profecia, mesmo tendo a revelação da palavra, que é o que acontece na nossa igreja em todo culto, não é? Ela pode se corromper, ou se não a igreja inteira, membros da igreja podem se corromper. Mas como isso, bispo? Não é? Se a profecia vier, teoricamente, não é? Sem profecia o povo se corrompe. Quando não tem profecia, o povo não se corrompe. Não, a profecia pode vir e a pessoa pode fazer ouvido de mercador. A pessoa pode ouvir e falar assim: tudo bem, mas não é tão assim que nem o bispo está falando. Pronto, você já deu lugar para sua carne e já, né, abriu uma brecha para coisas erradas serem plantadas, amém? Então, mesmo a igreja recebendo a palavra genuína, você imagine, irmãos, não é? O apóstolo Paulo, não é? Pregando, né? Passou a vida inteira pregando em Colossos, em Éfeso, em Roma, em tudo quanto é igreja lá que ele fundou, não é? No final da sua vida ele escreve assim: após a minha partida entrarão no rebanho lobos vorazes que não pouparão o próprio rebanho de Deus, não é? Quer dizer, ele havia pregado, ele havia ensinado. Em Éfeso ele falou assim: dia e noite eu passei aqui 3 anos falando para vocês da graça de Deus. E ele falou assim: olha, depois que o Senhor me recolher, que eu for para o céu, vão entrar na igreja lobos vorazes. Quer dizer, ele ensinou o melhor de Deus, não é? E mesmo assim a igreja, se não mantivesse, não é, firme a sua confissão, firme no Senhor, os lobos vorazes vêm para devorar o rebanho, amém? Então nós precisamos estar atentos. Eu sempre costumo dizer, né, antigamente, não é, no Velho Testamento, quando estava lá o povo hebreu, não é, primeiro foi escravo no Egito, depois saiu do Egito, passou pelo deserto, aí foi para Canaã para conquistar. Aí para conquistar era para guerra, era para matar as pessoas, né? E aí tinha guerra, né? Guerra porque as pessoas tinham que pegar em armas, espadas, lanças e ir lá matar os povos que Deus havia ordenado que deveriam ser mortos, né? E parece que hoje em dia a gente se esquece
de que existe uma batalha da mesma forma e mais ferrenha ainda do que aquela, que é uma batalha espiritual, não é? A Bíblia diz que a nossa carne luta contra o nosso espírito e o espírito luta contra a carne, não é? Para que a gente não faça o que seja do nosso querer. Então nós precisamos nos lembrar disso, que nós estamos numa batalha. Porque a gente fica naquele negócio, tal, vou curtir, quero isso, eu quero aquilo, vou orar, vou trocar de carro, vou viajar, vou para a Europa, vou casar, não é? E se esquece de que a nossa vida é uma batalha espiritual. Se nós não estivermos atentos, não é? O apóstolo Paulo fala assim: como vai se preparar o soldado para a guerra se não tocar o toque certo da trombeta? Não é? Então nós precisamos ouvir o toque certo da trombeta quando o Senhor fala conosco. Amém? Aleluia, Jesus. Então eu disse que mesmo com a profecia, o povo pode se corromper, né? Imagine sem profecia, mas graças a Deus que nós temos a palavra, amém? Porque se a profecia é trazida e não se dá ouvidos, a corrupção e a destruição realmente acabam entrando na vida do povo de Deus. Apocalipse 3 e Hebreus 4, Apocalipse 3, 6, a palavra diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Então, você tem ouvidos espirituais? Tem, porque você é ovelha do Senhor. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Se você está seguindo a Jesus, é porque você tem ouvidos espirituais. Então, ouça o que o Espírito de Deus está falando na sua vida, amém? Para que você possa desfrutar do melhor dessa terra, para que você seja salvo das aflições, para que você evite, não é, aquilo que é errado, amém? E Hebreus 4:7, um trecho da fala de Davi, não é? Paulo reproduzindo ali para os hebreus, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, toda vez que você ouvir a voz de Deus, que você ler a palavra, que você vier à igreja, se você não gostou do jeito que o bispo fala, do jeito que a bispa falou, do pregador, se você não gostou de alguma coisa, releva, não é? Mas não deixe o seu coração endurecido, amém? Não deixe que isso se transforme numa cilada, para que você deixe de receber o melhor do Senhor para a sua vida, amém? A revelação do Espírito Santo de Deus em relação à palavra, ela é essencial, não é, para a vida da igreja, para a vida de cada um dos filhos de Deus, porque é o Espírito, porque é o próprio Deus que nos dá esse entendimento da palavra, amém? Então eu volto a repetir: porque eu não tenho o que falar? Não, porque você precisa ouvir, não é? Volto a falar aqui, o apóstolo Paulo, toda vez ele escrevia nas suas cartas, ele escrevia alguma coisa, 3 parágrafos para baixo ele escrevia a mesma coisa de novo. E uma vez ele escreveu assim: eu vos escrevo a mesma coisa, não é porque eu não tenho o que fazer, é segurança para vocês, amém? Então é para a segurança de vocês, amém? Então, cuidado, não é? Quando o Senhor revelar a sua palavra, não se deixe enganar pela sua carne, amém? O bispo Fê falou aqui, né, que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, não é? Então nós precisamos estar atentos para subjugar a nossa carne pelo conhecimento que nós temos através do Espírito Santo de Deus, amém? Você sabe que a nossa carne para nada aproveita e que ela luta constantemente contra o Espírito, não contra o nosso Espírito. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito, contra o Espírito de Deus que é um com o nosso Espírito, para que ela faça o que ela quer e não aquilo que é da vontade do Senhor, amém? Em Romanos 8:7, a palavra diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, por que eu coloquei esse versículo? Não é? O pendor da carne, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Toda vez que a gente está ouvindo a palavra e a gente pensa assim: esse pregador, não sei não, viu? Você está deixando sua carne entrar, não é? E está se inclinando para a vontade da carne. E a Bíblia diz que quando você se inclina para a carne, você se torna inimigo de Deus, amém? Porque quando a gente se inclina para a carne, a nossa carne não está sujeita a Deus. É o nosso espírito, que é um com o Espírito Santo de Deus, que pode subjugar a nossa carne, e aí nós podemos nos sujeitar a Deus, amém? Então não deixe a sua carne te humilhar, amém? Vamos ver agora, entrando na mensagem dessa noite, vai ser bem rápida. Nós temos 3 pontos que nós vamos ver nessa noite. O primeiro é a visão, não é, do Altíssimo significa um meio de revelação. Então nós vamos viver, nós vamos andar na visão do Todo-Poderoso. O que significa isso? Significa que essa visão que o Senhor está trazendo para o nosso ministério é um modo, é um meio, é uma forma de Deus falar alguma coisa conosco, de Deus querer revelar alguma coisa da sua palavra conosco, amém?
Então, a palavra visão, no original hebraico, ela aparece 34 vezes, não é? E ela significa, assim, um meio, uma forma de revelação, um tipo de revelação dada por Deus aos seus filhos. Amém? E a visão divina, ela tem... Qual que é o objetivo de Deus querer mostrar a sua visão? Por que Deus quer mostrar, quer que a gente tenha a visão do Todo-Poderoso? É para que o povo de Deus evite de se desviar dos propósitos divinos. Amém? Porque o povo de Deus pode se desviar, mas se Deus tem um desígnio, o desígnio vai se cumprir. Por bem ou não por muito bem, o propósito vai se cumprir. Amém? E nós vamos compreender, não é, nessa noite, nós vamos ver nessa noite, como uma visão, como uma profecia bíblica, ela pode interferir positivamente na vida de um filho de Deus. Amém? Então, nós vamos ver agora o ponto 1 dentro do ponto 1 romano, agora ponto 1. A profecia nos livra das heresias, não é? Então, o que é a profecia? É Deus falando conosco, é Deus revelando a sua palavra. Então, a Bíblia diz que a profecia, ela vai nos livrar dos enganos, daquilo que parece ser verdade, mas não é, das heresias. Paulo escrevendo ao Timóteo, na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra diz assim, olha: toda escritura é inspirada por Deus e útil, não é? Então, a palavra de Deus é útil para a sua vida, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça de Deus. Para quê? Para que você precisa ser repreendido, corrigido, educado, ensinado? Para que o homem, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Palavra de Deus, que Deus preparou obras de antemão para que a gente ande nela. Como é que nós podemos andar nessas boas obras que o Senhor preparou de antemão? Se são boas obras, nós vamos ficar felizes de participar dessas boas obras. Quando nós pegamos a palavra e deixamos ela nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, para que todo homem e toda mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Porque na nossa carne não existe bem algum, nós não estamos habilitados para nada. Nós precisamos que a palavra do Senhor venha e nos habilite. Amém? É isso que o Senhor faz com as nossas vidas, não é? Ele vem, nos traz a sua casa, nos coloca a sua palavra, nos expõe a sua palavra, para que nós, como filhos sábios, possamos aplicá-la em nossas vidas. Amém? Ponto 2, né? A falta de visão profética fez até sacerdotes se corromperem, não é? Então, pessoas que traziam a própria palavra de Deus, não é? Por não terem mais essa visão, essa revelação da parte de Deus, fez com que essas pessoas se corrompessem. Primeira carta de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 26, a palavra diz assim, não é? Samuel, vocês sabem, era filho de Ana. Ana era mulher dos sacerdotes. Ana era estéril. Ana vivia indo ao templo toda hora pedindo um filho para Deus, não é? Aí Ana falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para ti. E aí Ana teve um filho, Ana concebeu, não é? E aí depois... Na sua infância, né, quando ele desmamou, quando virou um menino pequeno assim, ela foi levá-lo ali ao sacerdote, que era Eli. E aí Samuel já estava vivendo ali no templo junto com o sacerdote Eli. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então Samuel já estava ali junto com o profeta Eli. E aí diz que um dia, não é? No versículo 27, veio um homem de Deus, um outro homem de Deus. Já existia ali um homem de Deus, era o sacerdote Eli. E a Bíblia diz assim, que veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, não é? Então Deus está dando uma repreendida em Eli, que era o sacerdote. Falou assim: Eli, quando o povo era escravo no Egito, há mais de 200 anos atrás, eu não me manifestei à casa do teu pai ali? Quando vocês ainda estavam na casa de Faraó, 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Então, Deus está falando com ele, falou assim: olha, há muitos anos atrás eu me manifestei à casa dos seus antepassados e eu escolhi você para ser o meu sacerdote, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Próximo. Por que
pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. Então, Deus está repreendendo Eli, porque Deus tinha escolhido Eli, e aí Eli estava desprezando aquilo que Deus havia preparado para ele. Na verdade, os filhos de Eli é que estavam bagunçando a situação toda, não é? E aí Deus cobra de Eli, apesar de serem os filhos dele fazendo a coisa errada, Eli era o responsável por sua casa, e diz assim: e tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel? Não é? Então, ao invés do sacerdote pegar as ofertas que eram trazidas pelo povo para oferecer a Deus, a Bíblia diz que os filhos dele iam lá e pegavam o melhor para fazer tipo uma churrascada. Vamos fazer aqui do jeito que a gente gosta e vamos nos aproveitar daquilo que o povo está trazendo para Deus, porque em parte era direito do sacerdote, não é? Tomar parte das ofertas que eram trazidas ao Senhor, mas não da forma que os filhos de Eli faziam, amém? Versículo 30, a palavra diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos, não é? Então, veja, não é? Que coisa triste, não é? Deus havia escolhido uma pessoa, Deus havia designado, Deus havia dito que a posteridade dela estaria perante o Senhor, e por ela desprezar aquilo que Deus havia colocado em sua vida, o Senhor falou assim: olha, eu vou tirar isso da sua vida, eu vou tirar isso e vou passar para as mãos de outro, amém? Então nós precisamos tomar cuidado, porque a falta de visão, a falta de profecia, não é? Ela faz até pessoas escolhidas por Deus se corromperem, amém? O ponto 3 diz assim: durante um período da história do povo de Israel, a visão profética ficou rara, não é? Então houve um tempo, não é? E houve, não só esse tempo, houve vários outros tempos. A Bíblia Sagrada diz que Deus ficava em silêncio, não é? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor, ele estava ali perante Eli, não é? Não havia acontecido aquela palavra que nós lemos agora há pouco, isso não havia acontecido ainda, não é? Então o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, não é? E por que a palavra de Deus era rara? Porque Eli se esqueceu do que Deus havia preparado para ele. Eli havia desprezado, Eli não estava honrando a Deus como Deus deveria ser honrado, amém? E aí Deus começa a se manifestar cada vez menos. A palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Não se achegue a Deus e Deus não vai se chegar a você, porque a palavra de Deus diz: chegai-vos, é uma ordem, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, amém? No ponto 4, não é? Nós vamos ver agora o que acontece, não é? Por causa dessas visões, dessas profecias serem raras. Continuando o texto que nós estamos lendo, 1 Samuel 3, versículo 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, ele sempre tinha um lugar ali onde ele ficava deitado, né? Cujos olhos já começavam a escurecer-se, ele era velhinho, já não enxergava direito, a ponto de não poder ver. 3. E tendo-se deitado também Samuel, não é, o jovem que era o seu ajudante no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, e este respondeu: eis-me aqui, não é? Então Eli estava deitado, não é? Eli já não enxergava direito. Samuel foi se deitar também, depois de ter ajudado Eli ali. A Bíblia diz que Samuel foi se deitar, e a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel, não é? E aí a Bíblia diz assim que Samuel disse assim: eis-me aqui. E aí o que Samuel fez? Levantou correndo, estava escuro, não é? Não tinha lâmpada, não tinha abajur, não tinha nada, levantou correndo e tal, e foi lá perto de Eli, não é? E disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou novamente. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste, não é? Samuel ouviu alguém chamando o nome dele. No lugar só estava Samuel e Eli. Só podia ter sido Eli chamando Samuel, né? E Samuel foi correndo lá e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Eu falei: esse menino não sabe o que está fazendo aqui, né?
Versículo 7. Porém, Samuel não conhecia o Senhor ainda. Samuel não conhecia as manifestações de Deus ainda, né? E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, depois da terceira vez, né, entendeu Eli, que era o sacerdote, que era a pessoa especializada em Deus, que era a pessoa que Deus havia escolhido. Depois da terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor quem estava chamando o jovem, não é? Então, se nós não damos ouvido àquilo que Deus fala conosco, se nós achamos que nós podemos viver a nossa vida, 24, 7 vezes 24, 140, 4 vezes 7, 28, 168 horas por semana nós temos, não é? Se você acha que você pode viver a sua vida, não é, das suas 168 horas por semana, dando 2 ou 4 horas para Deus só, não é? Não vai funcionar desse jeito, amém? Nós precisamos ter responsabilidade com as coisas de Deus. Nós temos que entender que nós não vivemos mais, mas Cristo é que vive em nós, amém? Nós temos que entender que nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus, não é? A Bíblia diz que aquele que deixar as coisas por amor a Jesus, não é? Jesus, acho que foi Pedro que falou para Jesus: Senhor, nós tudo deixamos por amor a Ti. Jesus falou assim: olha, não há ninguém que tenha deixado alguma coisa por mim nesta vida que não receba agora o cêntuplo, 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna, não é? Então nós precisamos aprender a abrir mão das coisas, amém? Porque quando nós damos é que nós recebemos, quando nós entregamos é que o Senhor vem, não é? E nos dá muito mais do que nós merecemos, do que nós precisamos, amém? E ele estava nessa situação, não é? Ele era o sacerdote, ele era com quem Deus falava, ele era o responsável máximo pelo templo, Deus falando, e ele depois da terceira vez é que foi entender que era Deus chamando o Samuel, amém? Ponto 5, não é? Sobre a revelação da palavra de Deus. A revelação ou a visão profética não pode, não deve ser negligenciada, amém? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, amém? 1 Samuel 3:8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou, amém? Então o profeta Eli, apesar de não estar vivendo a plenitude da sua intimidade com o Senhor, ele sabia o que deveria ser feito. Ele estava ensinando a Samuel que a visão não poderia ser negligenciada, amém? Versículo 10, a palavra diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve, amém? Então nós precisamos ter essa atitude diante de Deus, não é? Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas quando você falar para Deus assim: Senhor, fala que eu estou ouvindo, não é? Quando Deus falar, obedeça, amém? Para que você possa, não é, ter a visão, a direção do Altíssimo sobre a sua vida. E a palavra de Deus em Mateus 22:29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, não é? Se nós vimos a casa do Senhor, ouvimos a palavra, não aplicamos, não colocamos em prática na nossa vida, não é? Nós podemos errar por saber, mas não praticar, não é? Quando nós ouvimos e não praticamos, a Bíblia diz que nós somos pessoas tolas, como aquelas que edificam a sua vida sobre a areia, amém? Então a palavra de Deus diz assim que se nós não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus, o erro vai ser um fato na nossa vida. O erro vai ser alguma coisa que vai estar à espreita sobre as nossas vidas, amém? E nós não queremos isso para nós, amém? Mas puxa vida, parece que é uma palavra pesada, não é? O Senhor quer o melhor para a sua vida,
Amém? Deus é o maior interessado em que nós possamos. O que a palavra de Deus diz? Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor da terra para a gente comer, mas a gente precisa querer e ouvir, não é? Quantas pessoas você conhece, não é? Talvez até pessoas famosas, não é? Que estão na mídia, que querem alguma coisa e que fazem de tudo para obter aquele seu objetivo. É isso que nós devemos fazer com a nossa vida com o Senhor. Se nós quisermos, não é? Quem quer vai, se dedica, vai e se aplica aquilo, é diligente naquilo. E a palavra do Senhor diz que se nós fizermos assim, nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Ponto 6, do item 1 ainda, a revelação profética sempre se cumpre. Então, quando Deus traz a sua palavra aqui, através dos anjos da igreja, não é? Não fique pensando assim, mas será? Não é? Porque se Deus está falando, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? 1 Samuel 3,19 diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deus chamou Samuel, que seria o substituto de Eli, e Deus começou a fazer promessas a Samuel. E a Bíblia diz que Samuel estava crescendo e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras o Senhor havia deixado cair em terra. Amém? Porque o Senhor vela sobre ela para cumprir. Amém? Versículo 20 continua dizendo como é que estava sendo a vida desse abençoado do Senhor. Todo Israel, todo o povo de Deus, desde Dan até Berseba, conheceu que o Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. As pessoas vão reconhecer que você é verdadeiramente um filho de Deus. As portas vão se abrir para você. Como disse o bispo Fê aqui, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Amém? Então, todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta ao Senhor. E versículo 21 diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, que Siló, tem um estudo grande para dar sobre isso, mas Siló era o local onde Deus se manifestava, onde estava a arca do Senhor, não é? Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel, não é? Então, quando você ouve a palavra, quando você guarda, as portas se abrem, Deus cumpre tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, e você é reconhecido por todos como alguém que tem um chamado do Senhor na sua vida. Amém? Saiba que isso abre portas. Amém? Nós vimos ali no ponto 1 então, só para nós relembrarmos rapidamente, amém? Que a visão é um meio de Deus se revelar até nós. Nós vimos que as profecias podem nos livrar de heresias, amém? Que a palavra de Deus é feita colocada para ensinar, redarguir todo homem de Deus. Que a falta de visão profética fez com que um sacerdote se corrompesse, não é? Durante o período da história do povo de Israel, a visão profética ficou muito rara, porque o sacerdote e o profeta não tinham intimidade com o Senhor. A falta dessa visão profética gerou uma cegueira espiritual. A revelação ou a visão profética nunca pode ser negligenciada pelas nossas vidas, amém? Quando Deus falar conosco, nós temos que guardar no nosso coração essa palavra, amém? E o sexto que nós acabamos de ver agora, que a revelação profética sempre se cumpre. E agora nós vamos ver mais 2 pontos rapidamente, para finalizarmos a nossa palavra dessa noite. O ponto 2 diz assim, que a palavra profética, ela traz benefícios para a vida do cristão e para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja do Senhor, amém? Ponto 1, a palavra profética, ela evita que nós tomemos decisões erradas, amém? Eu falei aqui logo no começo da palavra, né? Que a palavra em vós implantada é poderosa para salvar as vossas almas. Agora, se a palavra não for implantada, não vai salvar você das aflições no dia a dia, amém? Provérbios 28:19, nós já lemos, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Amém? Então, ouça a palavra profética. E Provérbios 14:12, a palavra diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Às vezes nós
E quando que isso se aplica às nossas vidas? Quando a gente está animado com as coisas. Animado é a palavra certa, não entusiasmado, porque entusiasmado é alguma coisa que Deus coloca no nosso coração. Mas quando a gente se anima na carne, não é? A gente acha que, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai dar certo, isso aqui só pode dar certo, Deus está nisso aqui. E a palavra diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, se você for continuar nele mesmo, você vai, como se diz no popular, quebrar a sua cara. Amém? Para que isso não aconteça com você, você tem que colocar, né? Você tem que ter a visão do Senhor, a revelação do Senhor, e esperar o Senhor falar, não é? Senhor, eu faço, porque quando a gente está animado, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, e muitas vezes nós damos passos, depois chega lá na frente e fala assim: poxa Deus, mas eu orei, mas eu fui na igreja, eu pedi oração. Mas você esperou Deus falar se era isso que Ele tinha para você? Não é? Muitas vezes não, porque nós estamos animados na nossa carne. Então nós precisamos evitar esse tipo de erro, amém? Para que quando se apresentar um caminho diante de nós, para que o Senhor diga, nós ouçamos a voz do Senhor, diga: este é o caminho, segui por ele. Ou o Senhor pode dizer: não é? Mas vamos esperar para ouvir a voz do Senhor, amém? Isso é o que faz a revelação da palavra profética nas nossas vidas, amém? Ponto 2, a palavra profética nos traz conhecimento. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, da primeira carta, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então, o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, Deus revela através do Espírito, através da palavra que é pregada, que é trazida à sua vida cada vez que você vem à igreja. E é essa palavra que vai fazer você ver aquilo que ninguém viu, ouvir aquilo que ninguém ouviu, que jamais penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que é o Espírito quem revela, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se nós temos intimidade com Deus, o Espírito vai nos revelar, nos mostrar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, amém? E o versículo 11 e o 12 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, para que nós conheçamos aquilo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos ouvir a voz do Espírito quando Ele nos falar através da revelação da sua palavra. Versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, você vem aqui à igreja, não é? E quando, não sei quando foi, mas um dia você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, amém? Então a palavra de Deus diz assim, que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, não é? Então nós precisamos ver o que o Espírito de Deus está nos dizendo, e não o que o espírito do mundo nos diz, não é? Eu comecei o culto aqui falando que pessoas muitas vezes são enganadas, abrem brecha, plantam coisas erradas, ouvindo as coisas por aí, clicando, curtindo as coisas, não é? E esses são os enganos, são os sofismas, são as coisas que parecem verdade, mas levam o povo ao erro. Então lembre-se que você tem o Espírito Santo de Deus, para que você possa conhecer o que Deus tem preparado para você de graça, o que Deus tem preparado para você como bênção, como forma de manifestar a sua graça sobre a sua vida, amém? Versículo 13, a palavra diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, quando você for fazer alguma coisa, quando você ouvir alguma coisa, quando você ouvir alguém, a Bíblia diz que nós temos que conferir coisas espirituais com espirituais. Se aquilo não estiver conferido com aquilo que você sabe da palavra, amém? Tome cuidado, não é? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E mesmo assim, né? Vou voltar aqui o exemplo que eu dei no comecinho do culto, sobre um vídeo da internet, onde aparecia uma pessoa ali citando os versículos bíblicos.
citou 2 ou 3 versículos bíblicos de Coríntio que enganaram várias pessoas, né? Que as pessoas acham que realmente aquilo que aquela pessoa está falando é verdade, e aquilo é uma grande falácia, aquilo é uma grande mentira, aquilo é um grande engodo, amém? Então, se você não tem todo o entendimento para discernir, para conferir coisas espirituais com espirituais, aconselhe-se, não é? Venha procurar, fala assim: olha, bispo, olha, pastor, eu estou numa situação assim, estou numa situação dessa forma assim, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, vamos orar em relação a isso, amém? Porque o Espírito Santo de Deus vai nos trazer, vai nos mostrar aquilo que Ele nos tem dado gratuitamente, amém? Versículo 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, se nós agirmos espiritualmente, amém, nós vamos poder julgar, nós vamos poder discernir todas as coisas, entendendo a visão do Todo-Poderoso para as nossas vidas, para que nós possamos evitar muitos e muitos transtornos, amém? Ponto 3, último ponto: a palavra profética deve ser obedecida por todos que Deus a faz ouvir, amém? Você vem à igreja, ninguém aqui foi forçado a vir à igreja, todo mundo veio por livre e espontânea vontade, não é? Então você veio aqui, creio que para prestar o seu culto a Deus, para ouvir a voz de Deus. Quando Deus falar, obedeça. Quando Deus fala, não é para você falar assim: tá bom, Senhor, vou dar uma analisada aqui, vou pensar, vou verificar, vou fazer uma reunião, e aí se eu achar que eu devo, eu vou aplicar isso na minha vida. Deus é Deus. Tem um ditado popular no mundo que quem tem juízo quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? É mais ou menos assim nas coisas de Deus. Deus falou, não é para nós pensarmos, é Deus falando, nós temos que dizer sim e amém ao Senhor, amém? Para que nós possamos ser bem-aventurados em tudo aquilo que nós realizarmos, amém? Deus quer que nós o obedeçamos para que nós sejamos felizes, amém? De novo, Provérbios 29, 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, mas o que ouve a profecia, mas o que ouve e aplica a palavra na sua vida, é feliz, amém? Então, você quer ser feliz, amém? Ouça aquilo que Deus diz a você. É a coisa mais simples do mundo. Jesus falou assim, que nós não devemos nos apartar da simplicidade do Evangelho, amém? O Evangelho é a coisa mais simples do mundo. Deus falou, você obedece, você é feliz. É a coisa mais básica do mundo. Nós complicamos, nós ficamos com elucubrações mentais, nós pensamos, não é? Abra o seu coração, renda-se à palavra de Deus, como diz Números 24, não é? Aquele que se prostra, o Senhor falou, você diz assim: amém, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, amém? Rapidamente um resumo, não é? Desse segundo item, que a palavra profética traz benefícios para as nossas vidas, amém? Então ela evita que você tome decisões erradas, ela traz conhecimento à sua vida, amém? Porque você pode achar que esse caminho é perfeito, mas ele pode dar ao cabo em caminhos de morte. E a palavra profética, a palavra de Deus, ela foi colocada para ser obedecida. Lembre-se disso, não é? Deus falou, você obedece, você vai ver que maravilha você vai desfrutar na sua vida, amém? E agora, último ponto, 3, a visão profética deve ser vivida com intensidade e com verdade, porque ela nos conduz à vitória, amém? As pessoas às vezes aí fora no mundo têm alvos, têm objetivos, as pessoas se entregam. Eu vejo, já participei de algumas, já vi algumas na internet, né? Essas reuniões do pessoal que trabalha com marketing multinível, e o pessoal vai lá, grita e agita, e nós vamos ser diamante, ouro, brilhante, sei lá o que, um monte de coisa, e todo mundo vai, todo mundo grita. Assim tem que ser a nossa vida diante das coisas de Deus, amém? A palavra tem que ser vivida com intensidade, não é? Só para você tentar guardar, não é? A palavra de Deus fala sobre a dracma perdida, não é? A mulher perdeu uma dracma lá, varreu a casa inteira, procurou, achou e guardou, não é?
Um homem achou um tesouro num campo, uma pérola, foi lá, vendeu todos os seus bens, comprou aquele campo. Jesus é a coisa mais preciosa que existe nas nossas vidas, não é? Tem que ser vivido com intensidade, amém? Talvez você viva com intensidade quando o seu time jogue, quando você está namorando, se você é recém-casado, quando você faz uma viagem muito desejada, se você entra numa faculdade muito difícil, se você conclui um curso. As coisas de Deus têm que ser muito, mas muito, vividas com muito mais intensidade do que isso, amém? Porque elas nos conduzem à vitória. Ponto 1, a visão profética sempre se cumpre. Abacuque 2, o profeta Abacuque, colocando-se diante de Deus, ele diz assim, olha: por-me-ei na minha torre de vigia. Eu vou ficar aqui esperando o que Deus tem para falar comigo. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Oração não é: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, devo fazer ou não devo? Vai embora e depois vai lá e faz, e aí quebra a cara, não é? Por-me-ei na minha torre. Ele se colocou na torre de vigia, se colocou sobre a fortaleza e ficou vigiando para ver, para esperar o que Deus vai dizer, para esperar a resposta que eu vou ter à minha indagação, à minha oração, amém? Versículo 2: o Senhor me respondeu. Deus responde, amém? Fique na sua torre de vigia, pergunte, clame e espere, porque o Senhor responde. E aí o Senhor diz: escreve a visão. O Senhor respondeu com uma visão a Abacuque: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então Deus respondeu a oração de Abacuque, deu uma visão para ele. Aí falou para Abacuque: olha, grava essa visão, escreve numa tábua, para que quem estiver correndo lá longe possa entender o que está escrito nessa visão. Versículo 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus tem uma resposta, Deus vai cumprir no tempo determinado tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Mas se apressa para o fim e não falhará. Então, não vai falhar. O Senhor disse, Ele vai cumprir, amém? Se tardar: mas parece que está demorando. Puxa, mas já faz um mês, já faz um ano, já fazem 5 anos. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque foi lá, se colocou, apresentou a queixa diante de Deus e falou assim: eu vou esperar Deus falar. Deus respondeu com uma visão, e Deus diz: se você achar que está demorando, espera, porque não falhará, amém? Ponto 2, somente a fé, não é, pode trazer a manifestação dessa visão que o Senhor tem dado para a nossa igreja, da visão profética, da revelação da sua palavra. Hebreus 10, 22, a palavra diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, amém? Abacuque vivia no tempo da lei, mas ele se colocou ali inteiramente. Ele falou assim: eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou apresentar minha queixa diante de Deus e eu vou aguardar. Hoje em dia, o apóstolo Paulo diz assim, que nós temos que nos aproximar de Deus com um coração sincero, com plena certeza de fé, não é? Sabendo que Deus ouve as nossas orações, não é? Volta, por favor. Com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Nós precisamos nos purificar da má consciência. O que é a má consciência? Você vem aqui, o pregador está pregando, sua cabeça está falando assim: será que é, será que não é? Você já está pensando lá fora, está pensando que oração, faltam 9 para as 10, será que ele vai terminar até as 10? Não é? Então, cuidado, para que você não deixe coisas que não vêm de Deus entrar na sua mente, amém? E que você tenha o seu corpo lavado com a água pura. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais
o Senhor diz assim na sua palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais você ouve a palavra de Deus ser exposta, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem um poder maravilhoso sobre a sua vida, e ela vai fazer essa lavagem, preparando o seu coração, purificando você da má consciência, para que você possa se aproximar com um sincero coração, em plena certeza de fé do Senhor. Amém? Versículo 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós estamos aqui para aprender a visão do Altíssimo, para entender os propósitos do Senhor, para ver a revelação do Senhor. Então guarde firme a confissão da palavra que você tem recebido, amém? Sem vacilar, porque Deus é fiel, não é? A palavra de Deus diz assim: o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E tem uma tradução que eu gosto mais, que é: o Senhor está pronto para executar a sua palavra. Então Deus está pronto para executar a sua palavra na sua vida, amém? Hebreus 11:6, só para que você se lembre que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos como Abacuque, que se colocou na torre de vigia, apresentou a queixa para Deus, não é? A palavra está dizendo assim, que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ter certeza que Deus abençoa, que Deus galardoa, que Deus responde à oração dos seus filhos, amém? Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Buscou, achou. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, quem busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Amém? Ponto 3, e terminamos a mensagem. Jeremias 1, 11 e 12. Quando Deus mostrar alguma coisa para você, diga o que você está vendo. Uma coisa meio estranha. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Uma coisa, não é? Uma vara de amendoeira? O que é isso? Versículo 13. Viste bem, 12, perdão. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Havia todo um contexto profético aí, não é? Uma revelação do Senhor. Mas Deus mostrou alguma coisa para você? Senhor, eu estou vendo isso. O Senhor disse assim: olha, viu bem, porque eu vou cumprir a minha palavra, eu vou cumprir os meus desígnios sobre a sua vida, amém? O que o Senhor estiver falando para você: Senhor, o Senhor me trouxe uma palavra hoje, que eu tenho que me aplicar, que eu tenho que receber a tua palavra, que eu tenho que conferir coisas espirituais com espirituais, e eu vou me aplicar. E o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. O Senhor está pronto para cumprir a sua palavra, amém? E eu quero só encerrar nessa noite lembrando que foi Deus quem nos deu essa palavra profética para esse ano, e que por isso a palavra vai se cumprir, que nós vamos viver na visão do Todo-Poderoso, amém? Deus é fiel, nada, absolutamente nada pode invalidar o seu poder, o seu querer, o seu agir, que estão manifestados através da sua palavra, amém? Portanto, que você, não é, como um homem sábio, como uma mulher sábia, como alguém que vai viver na visão do Todo-Poderoso, que você se alinhe à palavra que o Senhor tem trazido à sua vida, para que você possa desfrutar do melhor dessa terra, amém? Amém, que assim seja, porque assim diz o Senhor nessa noite, para a vida dos seus filhos, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, pela tua palavra, Senhor. Oh Jesus, eu sei que é uma palavra de exortação, de pensar, Jesus, de verificarmos se nós estamos andando de acordo com a tua palavra, Senhor. Mas a tua palavra também nos exorta, Pai. Oh Jesus, quando o apóstolo Paulo estava ali colocando a ministração da ceia, Senhor, ele disse assim que nós deveríamos nos examinar a nós mesmos, Senhor Deus, para que nós não fôssemos julgados por ninguém, Pai. Porque por esse motivo é que havia muitos doentes, muitos fracos, muitas pessoas dormindo no meio do povo, Pai. E o Senhor quer, Pai, que nós
recebendo a Tua palavra, recebendo a revelação da Tua visão, para que nós andemos nela, Senhor, que nós possamos analisar as nossas vidas, que nós possamos verificar, Pai, como estamos, Senhor Deus, diante de Ti, Pai, que nós possamos nos alinhar, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, que nós possamos ter a mesma oração que teve o salmista, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração, Pai. Jesus, nós precisamos de Ti, nós não somos melhores do que ninguém, nós precisamos de Ti, Pai, e nós te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração, Pai, e vê se há em nós, no nosso pensamento, nos nossos projetos, na nossa vida, Pai, vê se há alguma coisa errada, Senhor, e nos guia pelo caminho da vida eterna, Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos a Ti, Pai, porque nós pedimos, Senhor Deus, como disse Pedro, Pai, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra, Jesus, nós ouvimos os ditos do Senhor, Pai, e nós nos prostramos diante de Ti, Pai. Oh Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós recebemos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, e nós estamos prontos, Pai, a alinhar a nossa vida, o nosso pensamento, a Tua palavra, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que não é assim, Pai, para que o Senhor se alinhe às nossas vontades, para que o Senhor faça a nossa vontade, Pai. É ao contrário, é que seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como ela é feita no céu, Senhor. É assim que nós oramos, te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para com as nossas vidas, Senhor Deus. E eu declaro que a Tua palavra que foi exposta, que nunca volta para Ti vazia, Senhor, que ela produzirá frutos, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, nos corações, Pai, e que o Senhor, que é o maior interessado, Pai, falará, Senhor, fará com que a palavra, Senhor Deus, produzindo frutos, faça com que os seus filhos reflitam, pensem, meditem, Pai, guardando a Tua palavra, Senhor Deus, em seus corações, Pai. No Teu santo nome nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Glória a Deus. Quem teve a sua vida edificada pela palavra de Deus, trazida pelo servo Bispo Maurício nesta noite? Amém, graças a Deus. Então depois dê um abraço no Bispo Maurício, agradeça a ele por mais uma vez ter sido canal do fluir da graça de Deus para as nossas vidas. Amém? Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós, e aqueles que creem e recebem essa palavra com intensidade em seu espírito, digam amém. Glória a Deus.